Olá, seguidores do canal do QT no YouTube. Hoje o vídeo é essencial para quem não quer errar. Um tipo de questão que aparece direto no Enem sobre variação linguística. Muita gente acha que esse conteúdo é muito tranquilo, que as questões são muito fáceis, mas sempre tem gente errando as questões que eu vou mostrar aqui hoje. Solta a vinheta. Então vamos lá, que questões são essas? Que habilidades são essas? Vamos hoje descobrir as questões que você não pode errar e que caem direto com a mesma respostinha lá na prova do Enem. Então, são as habilidades 26 e 27. Eu não sei se você sabe aqui, caro seguidor, cara seguidora, o Enem, aqui no Questão de Texto, a gente trabalha bastante com as habilidades da prova de linguagens, então são 30 habilidades, toda prova, todo ano as provas têm aí 45 questões, pelo menos uma questão de cada habilidade e 15 questões com habilidades que se repetem. As questões de variação linguística, elas são da competência 8. A competência 8 tem 3 habilidades, 25, 26 e 27. Mas nas habilidades 26 e 27 existe um padrãozinho que aparece e que muita gente não percebe e que pode ajudar bastante a acertar essas questões. Eu confesso que eu acerto com muita facilidade por conhecer esse padrão. Então vamos lá que eu vou te mostrar qual é. Habilidade 26, se você ainda não sabe, é sobre relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso social. Então, como eu uso as variações, muito simples, como eu uso as variações linguísticas no meu dia a dia, no meu contexto social. Variação, na matriz do Enem, né, vem a variação diafásica, que é a variação de contexto, norma padrão e linguagem coloquial. Vem a variação diastrática, que é a social, então tem aí questão de jargão, dependendo da minha profissão, qual linguajar que eu uso, dependendo do grupo social ao qual eu pertenço, pode ser classe social, pode ser faixa etária, pode ser, eu amo K-pop, e aí a galera do K-pop fala de um jeito, o surfista fala de outro, quem gosta de rock fala de outro, enfim. E tem também a variação regional, que essa cai bastante no Enem, né? Que é a variação de acordo com o lugar em que você está, a variação diatópica. É claro que a gente sabe que a gente tem outra variação, que é a variação diacrônica, de acordo com o tempo, vossa mercê, vós me sei, enfim, que todo mundo adora falar aí. Ela não está explícita na matriz do Enem, na habilidade 25, mas ela também pode cair, tá? Mas o nosso objetivo aqui hoje não é falar dos tipos de variação. Posso até fazer um videozinho desse para você depois. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de comentar, tirar suas dúvidas, de curtir esse vídeo se você gostou. O nosso objetivo hoje é falar da 26 e da 27, não da 25 dos tipos. A 26, ela já pressupõe que você saiba os tipos e que você use, que você saiba relacionar esses tipos a situações específicas do seu dia a dia. Então, com quem você usa a norma padrão, com quem você usa a linguagem coloquial, em que situação, a qual grupo social você pertence, de que região você é. Então, sempre tem texto sobre isso. A habilidade 27 é sobre reconhecer. Olha a diferença. Ela é como se fosse a habilidade 26, só que agora, em vez de falar variedade linguística, eu estou falando dos usos da norma padrão da língua portuguesa. Então, seguir aí as regras gramaticais, falar de um jeito que muitas pessoas consideram mais culto, enfim, nas diferentes situações de comunicação. Eu quero que você perceba, você que está assistindo a este vídeo agora. Olha aqui, situação de comunicação, situação de uso social. A diferença está, cadê meu laserzinho? A diferença está aqui, na 26, variedade linguística, e na 27, os usos da norma padrão. Jojo, e que padrão é esse que você quer me mostrar nessas questões? Isso cai no Enem? Por que eu tenho que saber essas habilidades? Não é que você precise saber especificamente o texto da habilidade. Isso vai te ajudar, porque você vai identificar as duas questões que eu vou te mostrar aqui agora.
e como elas têm a mesma resposta, só que em questões de habilidades diferentes. Uma questão de habilidade 26, deixa eu escrever aqui para você. Então, habilidade 26, ou seja, reconhecer o uso da avaliação linguística em diferentes situações aí sociais. Vamos lá. Olha só, até botei Enem 2020, calculei o nível de dificuldade, o parâmetro B dela para você, uma questão que foi considerada muito difícil. Mas eu juro, você ia matar assim como eu mato essas questões com muita facilidade. Nessa petição da pitoresca personagem do romance de Lima Barreto, o uso da norma padrão justifica-se pela. Peraí. Juju, essa questão é de habilidade 26, porque ele está falando de norma padrão. Pois é, nos microdados do Enem, essa questão veio como habilidade 26, e tem uma que eu vou te mostrar que também que é de habilidade 27, elas são muito parecidas. O que eu quero te dizer é, muitas vezes essas questões, elas vão ser iguais, a resposta vai ser quase a mesma. Às vezes ela vem como habilidade 26, às vezes como habilidade 27. O que me interessa aqui hoje é que você aprenda o padrão da questão, porque eu não quero nem que você leia esse texto. Como assim, Jojo? Tá maluca? Olha só, eu vou te mostrar. É uma petição. Meu amor, petição é um texto que você usa no boteco? É um texto que você usa no clube com seus amigos? Que você usa numa festa? Que você usa no almoço de domingo com seus primos? Não. Petição é um texto formal. Petição é algo do meio jurídico. E a gente bem sabe, inclusive aqui no nosso país, como o meio jurídico é todo formalzinho e tudo mais. Então, petição é do meio jurídico. Peraí, numa petição, eu vou usar a norma padrão ou eu vou usar a linguagem coloquial? O que você acha? Eu vou usar a norma padrão, tem que ser formal. Então, olha só, na petição, o uso da norma padrão se justifica por quê? Eu preciso de um item que fale o quê? Que fale da situação de comunicação, porque é uma situação formal, então eu preciso utilizar a norma padrão. Vamos lá. Situação social de enunciação representada. Acabou. Não tô brincando. Eu quero que você raciocine comigo. É uma petição. Petição é do meio jurídico. No meio jurídico, eu vou ter de utilizar a norma padrão, seguir as regras gramaticais, utilizar muitas vezes uma linguagem até mais rebuscada. Beleza. Então, o uso da norma padrão é justificado pela situação social. Qual é a situação social? É uma situação do meio jurídico, é uma situação formal de comunicação. Agora eu quero que você lembre a habilidade que eu acabei de te mostrar. Vamos voltar? Reconhecer as variedades linguísticas, relacionar as variedades linguísticas às situações específicas do uso social. Eu quero que você repare como a resposta é basicamente uma reescritura. Pode ser variação linguística com situação específica do uso social, pode ser uso da norma padrão em situação de comunicação. Olha a nossa resposta. Situação social de enunciação. Peraí, Jojo, o que é enunciação? De comunicação. Situação social, volta de novo, eu quero te provar. Situação social. Questão de habilidade 26. Eu usei a norma padrão porque é uma petição. Essa situação de comunicação exige que eu use a norma padrão. Jojo, eu sei, jura? Juro, mas eu não vou parar por aqui. Eu quero te mostrar outra. Questão do Enem 2022. Aqui já é uma questão de habilidade 27, mas eu quero te mostrar que é a mesma coisa. Habilidade 27 volta lá, quero isso na sua cabecinha, uso da norma padrão em diferentes situações de comunicação. Beleza, vamos lá. Enunciado sempre antes. Esse é o método questão de texto, de fazer questão. Nesse texto, o uso da norma padrão defendido por um dos personagens torna-se inadequado. Peraí. A questão que a gente acabou de fazer falava que era uma petição, então o uso da norma padrão se dava porque era uma petição, pela situação social. Peraí, Jojo, o Enem tá dizendo que usar a norma padrão é inadequado? Tá. Vai depender do quê? Eu vou te dar um exemplo.
Um dia, eu adoro expor o Pedrinho nessa parte. Um dia a gente, faz uns 2 anos isso, o Pedrinho e eu fomos ao shopping. No Dia dos Namorados, muito atrasados, nós dois, para comprar presentes para nossos namorados, enfim. Acho que é a época noivos, nem lembro mais. Chegando lá, entramos numa loja de camisa e o Pedrinho foi pedir para ver uma camisa, uma azul e uma vermelha. Ele falou de um jeito tão rebuscado e no final ele falou por obséquio, pedindo para o vendedor da loja para ver aquelas 2 blusas. O vendedor olhou, ficou tipo olhando com uma cara de não entendi. O Pedrinho falou de um jeito tão rebuscado, como é bem característico dele, que o vendedor não entendeu. E aí eu traduzi, falei, moço, ele quer ver aquelas 2 camisas ali, por favor. Desculpa, meu amigo, ele não regula bem não, tá? Você desculpa aí. O cara trouxe, tá, os beleza, escolhemos camisas. Falei, Pedro, você se comunicou mal. Você quer deixar o Pedrinho louco? Vai falar que ele se comunicou mal, porque ele se comunica muito bem. Ele falou, claro que não. Eu falei, se comunicou mal, porque se o vendedor não entendeu o que você estava falando, é porque você se comunicou mal. Plá, dei na cara do Pedrinho. Então, existem vezes em que a norma padrão não é a mais adequada. Depende muito de com quem você está falando, depende da situação. Opa, peraí. Jojo, situação está na habilidade. Tá na habilidade. E eu vou te surpreender mais uma vez, querido inscrito no canal do Questão de Texto. Olha isso aqui. O uso da norma padrão é inadequado. Por quê? Peraí. Falta de compreensão causada pelo choque entre gerações. Contexto de comunicação em que a conversa se dá. Peraí. Contexto de comunicação. O que é contexto de comunicação? Situação de comunicação. Situação de comunicação, Jojo, onde é que eu já vi isso antes? Querido inscrito, onde será que você já viu isso antes? Situação de comunicação. Norma padrão. Opa! Situação de comunicação. O que tem no nosso enunciado? Norma padrão. O que tem na nossa resposta certa? Situação, contexto de comunicação. Resposta certa. Letra B. Jojo, por que você está me mostrando isso? Porque eu quero que você entenda que não é só nessas 2 questões. Existem várias questões em que a resposta vai ser adequado ou inadequado, o uso da variação linguística ou da norma padrão, depende da habilidade, a depender do contexto de comunicação. Então, se for numa petição, é inadequado usar uma linguagem coloquial, eu tenho de usar a padrão. Contexto de comunicação, situação de comunicação, uso social. Se for numa conversa aqui, parece ter um diálogo entre amigos, entre pessoas mais próximas, o inadequado vai ser a norma padrão, porque se alguém não te entender, você está se comunicando mal. Novamente, situação de comunicação, contexto de comunicação, uso social de comunicação. Isso é questão batida na prova do Enem. Sabe de onde eu tirei a ideia para o vídeo de hoje? Nesta semana, uma aluna minha, do presencial, errou uma questão de um simulado muito grande aqui no Brasil. Falou assim, Jojo, não entendi por que eu errei essa questão. Eu li o enunciado, eu li os itens, eu falei, porque a resposta numa questão assim vai ser sempre essa. E qual era a resposta? Contexto de comunicação, situação de comunicação, adequado, inadequado, a depender do contexto. Questão que era mediana, questão que não era para você errar e questão que muita gente ainda erra. Tanto essa quanto a que foi muito difícil do texto lá do Triste Fim de Policarpo Quaresma, enfim, que você nem precisaria ler. Confie em mim, eu faço essa prova todo ano, eu conheço esse padrão de questão. E foi isso que eu quis trazer para você hoje. Se você gostou, curte, comenta, se inscreva aqui no canal, a gente vai trazer muito vídeo sobre Enem e sobre vários outros temas de vestibulares pelo país, de literatura, de gramática, enfim, de tudo isso que Pedrinho e eu amamos. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!